Olá, esta é a quinta aula para os alunos do nono ano do ensino fundamental. O tema será aquela lista preparatória com alguns exercícios envolvendo as habilidades estudadas no caderno da cidade. E esse é o último exercício, o 13º exercício que a gente vai fazer, que envolve o tema de área, tá? Então tem a área do retângulo e a área do triângulo que nós não estudamos, mas pelo que a gente fez do retângulo, a gente consegue deduzir a fórmula de como calcular a área de um triângulo numa boa. E geralmente vocês começam a estudar o conceito de área no sexto ano do ensino fundamental. Então não é uma coisa muito complexa entender. Obviamente que os exercícios no nono ano exigem uma interpretação matemática mais apurada, certo? Então vamos lá. Então eu coloquei uma questão da ETEC de 2015, apesar de ser uma questão um pouquinho antiga, ela tem algumas coisas para que faz a gente pensar quando se trata de questões envolvendo vestibulares, esse tipo de coisa, porque tem o que é chamado de distratores e vocês costumam chamar de pegadinhas, né? Então vamos lá. O circo é uma expressão artística, parte da cultura popular, que traz diversão e entretenimento e é um lugar onde as pessoas têm a oportunidade de ver apresentações de vários artistas, como mágico, palhaços e etc. E, bom, mas antes que a magia desse mundo se realize, há muito trabalho na montagem da estrutura do circo. A tenda de um circo deve ser montada em um terreno plano e, para isso, deve ser construída uma estrutura conforme as sequências de figura. A sequência de figura está aqui. Primeiro, a primeira imagem coloca-se colunas com a altura de 4 metros, que não é a altura da tenda, porque na última imagem a gente vê que fica tipo um pico, né? E aí, na segunda imagem, é feito como se fosse uma trave dessa estrutura. Observando matematicamente falando, essa parte lateral ela é composta por retângulos, certo? Então é retângulo que é formado nessa estrutura. E a parte de cima, a parte final, que é a cobertura, após ter feita toda a estrutura, coloca-se lona, né? Geralmente. E aí a parte de cima a gente reconhece como um círculo, perdão, um triângulo, um triângulo na parte de cima, certo? Essa estrutura ela tem 8 lados, tá? No caso aí a gente chama de octógono, que ficou muito famoso por causa das artes marciais mistas, né? MMA, UFC. E só uma curiosidade, usa-se octógono ao invés de áreas quadradas, né, para formar essas arenas de luta, porque o ângulo do octógono é maior do que um quadrado, né? Um quadrado forma um canto, é mais fácil de encurralar o cara no canto do que quando você tem uma estrutura com os ângulos maiores, igual no caso do octógono. Tem algumas arenas que são feitas circulares também, de outras modalidades, fora o UFC. O UFC é mais famosa, mas tem várias modalidades que envolve esse tema aí. E aí, o que acontece? O ângulo maior dificulta a pessoa ser encurralada. Dificilmente no UFC, por exemplo, que é o que é mais parecido com essa estrutura, você vai conseguir encurralar o cara porque a abertura ali é maior, tá? É maior que 90 graus, por exemplo. Bom, então, são 8 lados. Tudo que a gente pensar aí, no caso dessa estrutura, a gente vai multiplicar por 8, porque são 8 lados, o octógono ou octágono também. Alguns falam, mas o octógono está mais próximo do certo, tá? Bom, aí está escrito o seguinte: a cobertura e as laterais da tenda serão revestidas totalmente por lona. Para que isso ocorra, a quantidade mínima de lona que deve ser usada em metros quadrados é igual a. Então, repara que em nenhum momento falou assim, calcula a área, ele usou a unidade que é utilizada, a mais comum, que é utilizada para se referir ao tamanho de alguma coisa. Metros quadrados. Quantos metros quadrados uma casa tem? Alguma coisa desse sentido. Então, metros quadrados é a unidade de área.
nós sabemos então que nós temos que calcular a área, tanto da cobertura quanto da lateral, e ele quer saber o total, ou seja, nós vamos ter que somar as duas. E aí é um exercício cheio de distratores, cheios de, como diz vocês, pegadinhas. Então vamos lá, eu coloquei de novo a estrutura aqui para ajudar a gente a lembrar as medidas e os formatos geométricos dessa estrutura. E vamos começar pela lateral. A lateral ela é formada por retângulos. Então, a parte que fica na parte de baixo, vamos dizer assim, são retângulos cuja medida é 8, perdão, são 8 no total, mas a medida é 4 por 12. Então, a gente tem 4 de altura e 12 na base. Professor, mas no desenho ele colocou a medida de cima sendo 12. Obviamente que esse é um retângulo, a base e a parte de cima tem a mesma medida. E aí como que se calcula a área, né? A gente já fez em algumas atividades, mas basta multiplicar as duas medidas. Ou seja, a área desse retângulo será 12, eu coloquei as medidas, tá? Se você não quiser colocar, não precisa, mas justamente para dar o conceito lá da área, né? Porque a gente faz 12 vezes 4, vai dar um valor, certo? M vezes M. O que que acontece? Quando eu multiplico um número duas vezes, é a mesma coisa que eu fazer elevado à segunda potência, não é isso? Então, ou seja, M vezes M, a gente pode colocar como M ao quadrado, que é a unidade de área que foi pedida lá, certo? Calculou de 1, aí você vai multiplicar por 8 esse resultado, porque o total são 8 retângulos iguais a esse, cuja medida é 12 por 4, certo? Essa vai dar a parte da lateral. Fazendo esse cálculo, é importante olhar também lá nas alternativas que tem uma alternativa igual a essa. Obviamente não é ela, porque ele pediu o total, a gente só calculou a lateral. Agora, nós vamos pensar no triângulo. O que que acontece? Se eu dividir esse retângulo no meio, eu tenho exatamente um triângulo que é chamado de triângulo retângulo, certo? Ou seja, se eu dividir na metade esse resultado, eu tenho a área de um triângulo. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente faz no retângulo, só que no final nós vamos dividir por 2, ou seja, nós vamos multiplicar as duas medidas, a base e a altura, e no final a gente divide por 2, porque isso dá a área de um triângulo, certo? Bom, o triângulo que foi dado aqui, que é a parte da cobertura, tem mais ou menos esse formato, que é o chamado triângulo isósceles, tá? Obviamente não precisava do nome, mas só o cálculo mesmo. Então a base ela é 12, porque se você perceber no desenho, esses triângulos serão encaixados exatamente naquela medida que está representando a base do retângulo. Né? Ele vai ser encaixado certinho. E aí o 15, eu até coloquei mais ou menos a mesma setinha, tá, lógico que não está na mesma direção, mas para identificar que é a altura deste triângulo, que é a altura no triângulo, é a distância da base até o vértice, né, que tem lá com o vértice, que lembrando, vértice é sinônimo de ponto, tá? Então, nós temos a medida, se fosse um retângulo, a gente fazia 12 vezes 15, não é isso? Como é um triângulo, a gente vai dividir essa medida na metade, ou seja, vamos dividir por 2, certo? Bom, então, feito isso, já coloquei aqui, ó, coloquei 12 vezes 15 e o resultado divide por 2. Se você quiser simplificar 12 por 2, também dá para simplificar, que é um número par, 12 por 2 dá quanto? Dividindo aí, e aí você pode fazer 6 vezes o 15. Se não, pode fazer 12 vezes 15, no final você divide por 2. Aí tem dois jeitos de fazer, mas vai dar altura, vai dar área em metros quadrados, certo? Obviamente que também são 8, porque a estrutura tem 8 lados, então o resultado que você chegar aí, você vai multiplicar por 8, você também vai encontrar uma alternativa com essa resposta. Mas não é essa também, porque ele pediu o total. O que seria o total? Você vai somar o número de retângulos, ou seja, os 8 retângulos, quanto que vai dar, né? Em metros quadrados, e os triângulos, que seria a cobertura também. Então você vai ter que somar os dois resultados para dar o total de lona que será usada para revestir essa estrutura aí, certo? Então é um exercício que faz a gente pensar um pouquinho e também aplicar alguns conceitos da matemática em problemas mais práticos, certo? Então é isso, termine a lista, posta lá. Na próxima aula eu vou começar os vídeos daquela avaliação que veio da diretoria de ensino.
que tem alguns temas do sétimo ano. Então, o que, que eu fiz? Como alguns alunos ficaram perguntando algumas coisas, eu resolvi colocar uma lista com alguns exercícios parecidos, e aí vocês tentam fazer o exercício daquela avaliação lá. Bom, então é isso. Um abraço a todos. Até mais.